Boa noite. Existem legalmente em Pernambuco 10 grupos indígenas. Um deles é o Funiô, assentado no município de Águas Belas, a 300 quilômetros do Recife. O grupo, que hoje reúne aproximadamente 7.000 pessoas, é o único entre as etnias do estado que conseguiu preservar sua própria língua, o Iatê. Língua, aliás, que ganhou um dicionário com quase 4.000 verbetes. Línguas indígenas de Pernambuco é o tema de hoje do nosso programa. Participam o autor do dicionário Iatê Português, Português Iatê, Aloísio Caetano de Sá, a arqueóloga Claristela Alves dos Santos e a coordenadora do Núcleo de Estudos Indigenistas da Universidade Federal de Pernambuco, Estela Teles. Você também pode participar do nosso programa. A gente quer muito que você participe do programa, enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para as redes sociais Twitter e Facebook e também para o telefone 3423-8533. Boa noite. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Seu Luiz, vou começar com o senhor. O senhor é Funiô. Funiô. Quanto tempo produzindo, organizando esse dicionário? Enquanto o senhor fala, eu vou mostrar aqui o dicionário para os telespectadores. Eu levei 14 anos para produzir esse livro aí. Entre coletâneas e o período que eu passei 3 anos na Universidade Federal de Pernambuco com a linguista daí Pimentel Palácio, para a gente conseguir organizar o dicionário. E por que o senhor resolveu organizar esse dicionário e publicar esse dicionário? É interessante, né? Porque, na verdade, eu tenho que começar a minha vida na tribo, né? É que eu vivi na tribo até os 16 anos de idade. Lá em Águas Belas. Águas Belas. Acontece que lá na aldeia onde os índios vivem, tinha escola na época até a 4ª série primária, que chamam primária. E na cidade também, 4ª série primária. Então, eu cheguei até aí. A 4ª série primária, não tinha mais como continuar, porque nem na aldeia, nem na cidade não existia mais. Aí eu escrevi para meu irmão, que morava aqui no Recife, para vir continuar a estudar aqui, porque aqui eu conseguiria o que eu queria. E acontece que o período de escolaridade lá na aldeia, as professoras não eram índias. Hoje tem professoras índias, mas na época não tinha. Então, as professoras da cidade se deslocavam até a aldeia para dar aula a gente, criança lá. A escola funcionava Na dentro aldeia, da aldeia. Na aldeia. Então, não tinha contato de índio com branco, essa questão de escola, não existia. Eu não tive contato. E depois que eu vim para o Recife, em 1960, então a prefeitura fundou a escola, lá na cidade, e 1º grau, 2º, e os índios que se interessaram a continuar estudando, então se deslocavam da aldeia para a cidade. Então houve mistura entre índios e brancos lá. E por conta disso, os índios começaram, as crianças e adolescentes começaram a desinteressar-se em falar o Iatê. O Iatê, começaram a falar o português. Só português. Então, as minhas idas para lá, eu observei isso me chocou, né? Porque eu vi que, como as outras comunidades indígenas, os povos indígenas de outras cidades aqui em Pernambuco, perderam a identidade linguística, né? E a tendência dos funiôs seria essa, no futuro. Aí eu me preocupei, eu digo, não, eu vou resgatar e estimular esse povo para
continuar a língua, né? Falando a língua. A gente falou em 10 grupos indígenas aqui em Pernambuco. E somente o grupo Funiô conseguiu preservar sua própria língua. Em que contexto essas línguas foram desaparecendo e por que os Funiô conseguiram preservar seu próprio idioma? Bem, essa pergunta sua é bastante interessante porque ela é intrigante. A gente não tem uma resposta muito objetiva, a gente não sabe, é meio misteriosa essa situação dos Funiô, de como eles conseguiram efetivamente permanecer com a língua deles, não é? Os demais povos, não somente aqui em Pernambuco, mas em todo o Nordeste, perderam a língua, excetuando o Maranhão, perderam a língua. Então, todo o litoral, em decorrência do processo colonizatório, e de apagamento cultural, com as políticas sucessivas, infelizmente, contribuíram ou respondem por essa situação atual, né, de apagamento linguístico desses povos. Não de apagamento étnico, porque há muitos povos, mas que não guardam mais a língua ancestral. Os Funiô também sofreram, de alguma maneira, o mesmo processo. E também foram aldeados por missões católicas. Mas, ainda assim, eles se mantiveram, de alguma maneira, firmes, unidos internamente e muito ligados a um outro fator que o seu Aloysio, naturalmente, vai saber dizer muito melhor do que eu, que também, em conjunto com a língua, contribuiu para a preservação de uma série de atributos culturais, que é o ritual. Então, eles não têm somente o iatê, eles têm um ritual fortíssimo do Oricuri, em que eles ficam 3 meses no ano, e que, assim, me parece que precisa falar o iatê para participar integralmente do ritual, de maneira que um ritual, de um lado, ajudou a preservar a língua, e a língua, por seu turno, ajudou também a manter o ritual. Então, é uma situação efetivamente única e distinta dos demais povos, e que nos deixa assim, muito, além de felizes, intrigados, porque a gente não tem uma resposta para... Quais são as outras etnias de Pernambuco? Tem os Funiôs, tem Chucurus, né? Os Chucurus? Chucuru. Nós temos Aticum, Cambiuá, Capinauá, Pancará, Pancararu, Pipipã, Trucá, Chucuru e Tuxá. Todas essas etnias são objeto de estudo de vocês? Não, há um núcleo na universidade que é voltado para o estudo dessas etnias, mas a nossa área no núcleo de estudos indigenistas é voltado para a língua indígena e patrimônio arqueológico pré-histórico. Mas as demais etnias, elas são objeto de estudo de outros estudiosos, né? Bom, a pergunta agora é a seguinte. Os Funiô conseguiram preservar sua língua-mãe, o iatê. Seu Aloysio produziu esse dicionário aqui, iatê, português iatê, que é um documento importantíssimo de registro da língua. Isso garante que a língua esteja preservada? Ótima pergunta. Seu Aloysio, vou começar pelo senhor. É como aqui no Nordeste, que a gente sabe, só os Funiô preservaram. E retomando a parte que eu parei ali, né, na questão da minha vinda para o Recife, então, o que aconteceu? Quando eu viajava para a tribo, as mães índias, os pais não tanto, mas as mães, elas cobravam muito dos seus filhos a língua, que eles estavam abandonando, e elas cobravam dos índios. Então, quando eu chegava lá, eu seria uma referência, né? Que apesar de ter saído ainda adolescente, com 16 anos, eu não perdi a língua, como outros índios que saíram e passaram tempos fora, quando voltaram, só falavam português. Então, foi o contrário comigo.
Então, seria uma referência para elas cobrar dos seus filhos o descaso que eles estavam fazendo do IAT. É porque as mães se preocupavam com isso? Porque, como a Estela falou, o que tem de mais forte não é só a língua, exatamente, mas é o ritual indígena, a religião indígena, porque eles fazem um retiro religioso por 3 meses, setembro, outubro e novembro, e lá, em todos os rituais indígenas, lá na sua religião, não se fala português, é só o IAT. Então, as mães tinham razão de cobrar dos seus filhos, porque eles seriam os futuros a ocupar cargos, certo, religiosos na tribo, e como seria, né? Então, depois que eu lancei o dicionário, então estimulou os índios para se interessar a falar a língua, tanto é que eles fundaram escola indígena, escola bilíngue. Hoje tem escola bilíngue, tem professoras indígenas. Lá na aldeia. Na aldeia. Aham. E eles estão muito interessados no dicionário. Eu, pelo menos, lá para janeiro, aí eu irei para lá e levarei alguns exemplares para eles lá, porque eles estão interessados. Eles me procuram atrás do dicionário aqui. Desculpe, é a segunda vez que o senhor lança o dicionário, É, né, segunda seu Luiz? edição já. Segunda edição, né? A primeira edição eu vi, teve uma tiragem maior do que Foi essa. mil- Foi uma mil- tiragem de 1000 exemplares, 1000 exemplares, sim. mas em compensação o número de verbetes era menor. Menor, exato. Aumentou o número de Aumentou verbetes e o número de exemplares diminuiu. também. Mas está equilibrado. Tá. E não tinha o português IAT, não é Tinha isso? não, era só IAT E português. até português. Volto para vocês a pergunta, a preservação do IAT está garantida? Olha, a gente pode considerar que o IAT é uma língua que tem vitalidade. É uma língua que ela é transmitida de geração para geração. Naturalmente, você pode encontrar pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, que não, idosos menos, mas sobretudo crianças e jovens, um ou outro na comunidade, na aldeia, que não falam o IAT, como Exato. o senhor Luiz estava falando. Mas, no geral, o povo funiô é um povo muito altivo e muito consciente da relevância da língua e da importância dela para a manutenção de sua identidade. Então, eles têm esse orgulho, eles têm esse sentimento. A língua tem vitalidade, a língua é transmitida. Por outro lado, se a gente considera uma situação muito mais geral, que extrapola, inclusive, o quadro brasileiro, o quadro linguístico do Brasil, o IAT é uma língua ameaçada de extinção, em razão do número de falantes. O que eu estou dizendo aqui eu não estou sendo pessimista, nem estou, digamos que, prevendo um futuro negativo para o IAT, em absoluto. Mas eu estou avaliando em termos de uma situação mais mundial. Nós temos no mundo inteiro em torno de 7.000 línguas. Nós temos no Brasil em torno de 160, 180 línguas. As línguas no Brasil, há uma diversidade relativamente grande no Brasil. Mas as línguas no Brasil, todas podem ser consideradas como ameaçadas de extinção, porque a língua que é mais falada, ela não ultrapassa 40.000 indivíduos. E a que é menos falada não, ou lembrada, há línguas que a gente tem apenas uma pessoa lembrando a língua. O IAT, que regula na faixa de 4.000 indivíduos, mais ou menos, na aldeia, Talvez até menos. Talvez até um pouco menos, não é? A gente observa que a necessidade de empenho social, digamos, para que essa língua permaneça com função social é grande, não é pequeno, porque o apelo de fora é muito grande, a força de fora é muito grande, o prestígio do português é muito grande, naturalmente, por razões óbvias. Felizmente, eles têm essa altivez, que mantém, e tem um ritual que requer a língua. Mas a gente não posso dizer para você se a língua vai morrer ou quando vai morrer. Naturalmente que não. Mas que, sem dúvida, como qualquer outra língua indígena brasileira, é uma língua que precisa de atenção continuada nas políticas públicas, que isso envolve a educação formal e também o trabalho de pesquisa com a língua, como, por exemplo, o trabalho do seu Aloísio, que isso realmente traz uma perspectiva ou traz uma condição mais favorável para a manutenção dessa língua, sim, sem dúvida. É possível a gente pensar aí numa
perspectiva de preservação dessas línguas, aí não estou falando mais de Pernambuco, nem do Nordeste, mas do Brasil, de iniciativas públicas para que essas línguas elas não morram efetivamente, não desapareçam, considerando que é a origem brasileira? Eu acho que sim. Eu acho que um estímulo, né, por parte do governo, né, sem dúvida nenhuma que deve ter mecanismos para que essas línguas sejam preservadas. Mas, como Estela falou, a língua portuguesa, né, ela realmente é uma condição que põe essas línguas em risco, de alguma maneira, não é? Porque o contato é crescente com a sociedade exterior, das aldeias e de todos os grupos ao redor do Brasil. Então, realmente inevitável o contato. E nós não compete a nós decidir o que é melhor para eles, né? E sim acompanhar nesse processo de... Agora, há políticas, realmente, como Clara estava falando, as políticas são importantes. A gente, depois da Constituição de 88, que a gente tem, então, legalmente o reconhecimento das minorias em geral, inclusive as indígenas, e das línguas, portanto, com o direito, o reconhecimento do direito ao ensino diferenciado, à educação diferenciada. Então, a partir daí, o quadro foi mudando, o político no país foi mudando bastante. Hoje, a gente tem muitos grupos ao redor do Brasil que têm escola formal em aldeia, dentro da terra indígena, com ensino bilíngue. Agora, o que a gente vai pontuar como o que é esse bilíngue é um pouco relativo, porque depende das circunstâncias de cada lugar, não é? O IAT, por exemplo, tem já um ensino bilíngue, como o professor, o senhor Aloysio disse. Há escolas, há uma escola tradicional, relativamente tradicional, porque já tem quase 20 anos, né, de Marilena, que é voltada para o ensino bilíngue, e hoje o Estado encampou isso também. Então, as escolas do Estado também fornecem o ensino bilíngue. A política, que nesse conjunto também se voltou para a formação de professor indígena. Então, a ideia é, quem vai ensinar em aldeia, quem vai ensinar em escola indígena é índio. Você está me falando, Estela, eu vou ter que fazer um intervalo, mas você está me falando de um ensino bilíngue em escolas que funcionam dentro das aldeias. A minha pergunta para vocês responderem no próximo bloco, é se há pertinência em a gente imaginar esse ensino bilíngue nas escolas outras todas que funcionam fora das aldeias. A gente volta daqui a pouco, nosso intervalo é curtinho, o tema de hoje do Opinião Pernambuco são as línguas indígenas em Pernambuco e a gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, línguas indígenas, é o tema de hoje do nosso programa. Participam o autor do dicionário IAT Português, Português IAT, Aloysio Caetano de Sá, a arqueóloga Claristela Alves dos Santos e a coordenadora do Núcleo de Estudos Indigenistas da UFPE, Estela Teles. Claristela, vou começar esse bloco com você e aí fazendo aquela pergunta que eu fechei o bloco anterior. É possível a gente imaginar em algum momento da vida futura brasileira as escolas trabalhando línguas indígenas? Não as escolas das aldeias, as escolas todas aí das... Eu acho que isso seria o ideal. Uhum. No entanto, eu acho que é extremamente difícil que isso ocorra. E eu acho que, pelo que eu tenho, né, vivenciado em alguns grupos, se não houver uma iniciativa interna de cada grupo, né, um autorreconhecimento, embora
a iniciativa externa, a iniciativa governamental seja fundamental e haja essa abertura, né, do ponto de vista educacional, eu acho que esse estímulo tem que ser interno. Aham. Haja vista, tem que partir do do próprio próprio grupo. grupo, não é? Da valorização por parte do próprio grupo. Não é? E aí o apoio externo é sempre um apoio que tende a estimular essa iniciativa. Seu Aloysio, o senhor hoje vive no Recife? Vivo no Recife. Vai à tribo de vez em quando? Visito sempre. Com que periodicidade? Geralmente anualmente, né? Ah. Às vezes passa de um ano, mas E como é que foi o impacto para o senhor de sair menino lá da sua aldeia, lá em Águas Belas, saiu aos 16 anos, não foi? foi. E veio para cá estudar. E aí me diga também o que foi que o senhor estudou. Na verdade, eu continuei, né? Fiz primeiro grau aqui no Salesiano, estudei Salesiano, depois fui para o Almirante Tamandaré, ali na Vila da Marinha, terminei o segundo grau lá. E aí adoeci. Estava preparado para vestibular, estudei muito, mas adoeci de uma úlcera, certo? Isso me abalou muito, porque o médico disse que eu teria que abandonar qualquer preocupação. Eu digo, mas preocupação é estudar, eu vou abandonar os estudos, mas para uma questão de saúde eu tive que fazer isso. Aí passei 6 anos em tratamento e quando eu melhorei um pouquinho, não fiquei bom. Eu melhorei, aí eu enfrentei o vestibular de engenharia elétrica pela UFPE e não fui reprovado, apesar de não ter estudado, esse tempo preparado para estudar, mas eu consegui. Só que não teve vaga, né? Porque as vagas limitadas, eu fiz 529 pontos, teve gente que depois, até com menos pontos, entrou e eu não consegui. A sua profissão hoje é qual? Eu sou comerciante, eu tenho salão de beleza, né? E sempre que fui interessante. nessa profissão. Quantas línguas indígenas o Brasil tem hoje? Em torno de 180 línguas. Quantas já sumiram, já desapareceram? 85% dessas línguas. Há uma estimativa que foi realizada por um professor, um especialista em línguas indígenas, o professor Arion da Linha Rodrigues, nos anos 90, e pode ser considerada a pessoa mais proeminente nessa área das línguas indígenas, professor emérito da Universidade de Brasília, e ele fez um estudo partindo de documentos históricos e dos relatos de línguas registradas historicamente em uma determinada área do país, aqui no Nordeste, entre Pernambuco e Bahia, e a partir daí ele estimou quanto poderia ser para o resto do território. Né? E ele chegou a um cálculo mais ou menos de 1.200 línguas, à época do início da colonização. A estrutura dessas línguas é uma estrutura parecida ou elas são muito diferentes? Muito diferentes. Nós temos 2 troncos, grandes troncos linguísticos, que um se chama o tupi, que é o nosso tão conhecido. Normalmente a gente refere o tupi como uma língua, mas na verdade é um conglomerado de línguas. E o macro-G, que é um outro grupo também grande. Além disso, nós temos várias famílias pequenas, com poucas línguas. E temos línguas isoladas, línguas que não têm parentesco com nenhuma língua mais no mundo inteiro. Então, nós temos uma diversidade enorme. Do ponto de vista tipológico, das características que definem tipos diferentes de línguas que pode ter ao redor do mundo, nós temos vários tipos de línguas no território brasileiro, sem nenhum parentesco genético, algumas, outras com parentesco remoto, já identificado, mas muitas sem a gente saber absolutamente como esse quadro se configurou no Brasil, de tanta diversidade. Né? E isso é interessante do ponto de vista arqueológico também, né? Porque como chegamos a esse ponto, né? De termos tantas línguas? Hoje ainda temos uma diversidade bastante ainda saliente,
Mas se pensamos que hoje há essa diversidade, no passado ela poderia ser bem maior. Sabemos os nomes das línguas que desapareceram. Os Funiô falam Iatê, os Chucurus, por exemplo. Não, de verdade, a situação, assim, me permita falar, a situação é... Nós temos, todo o período de colônia, nós tivemos apenas o registro de 2 línguas. O Tupinambá, que era o tupi antigo, do Padre Anchieta, e uma língua chamada Quiriri, que era Quiriri, com uma variedade Cariri, localizada nos sertões. De Bahia até Rio Grande do Norte, que havia ali um povoamento, digamos, uma ocupação de índios que não eram tupi, predominantemente tupi. Enquanto o litoral era tupi, no interior eram índios não tupi. Então, a gente só tem a memória de registro dessas 2 línguas. De maneira que o que se perdeu recentemente, a gente sabe, mas o que se perdeu até o século XIX, não ficou registro. Vou trazer para vocês aqui agora algumas perguntas dos telespectadores. Ferreira Neto das Graças, os Funiô têm uma escrita própria ou usam o alfabeto ocidental? Não tem escrita própria, né? Porque escrita própria, como alguns países asiáticos, a China tem, até árabes também, né? Isso. Mas nós não temos. Nós, inclusive, começou com, talvez Estevão Pinto, não foi? Algumas escritas, né? O professor Estevão Pinto. Porque como eram línguas ágrafas, não é? Então elas não tinham desenvolvido uma escrita própria. E com o contato com o mundo ocidental e com, digamos que, a transposição dessa oralidade para a escrita, a gente utilizou a nossa tradição ocidental. Né? Então, isso não tem assim, não compromete em nada, do ponto de vista linguístico, em absoluto, muito pelo contrário. O alfabeto nosso ele é muito versátil e muito funcional, porque ele não se ancora em ideia, mas ele se ancora em unidades simbólicas que não têm significado. É muito mais funcional, muito mais fácil de representar qualquer língua. Então, de maneira que as línguas aqui eram ágrafas e elas passaram a ser escritas com o alfabeto ocidental, que é a nossa tradição greco-latina. Seu Aloysio, me fale qualquer coisa em Iatê e depois, por favor, me dê a tradução. Okay. Yon que te ka wa dot ka ke jak ke Iatê satati nema yon que lahe o Chaitkano Yasakadekase Universidade Federal que yashma cinema Yasakadekase nema unima sateli acho que satati Iatê nema ayak fedwa Iatê inete a confia. Eu me alegro porque estou aqui nesse ambiente bom e principalmente porque estou revendo as minhas amigas da Universidade Federal, dos tempos que estávamos lá na universidade. E tudo isso principalmente sobre o Iatê, né? Então, Esse trabalho teve apoio do núcleo, não teve? De estudos indigenistas lá da UFPE? Na primeira versão. Na primeira edição. Teve a participação da professora Adaí Pimentel Palácio, né? Junto ao seu Aloysio, que se aposentou, e nessa segunda edição... Essa aqui a primeira foi da editora universitária. Isso. E essa segunda aqui é da AIP, Associação de Imprensa de Pernambuco. Alexandre Pedrosa, do Arruda. Por que algumas etnias brasileiras usam letras que não fazem parte do alfabeto português, como, por exemplo, o W, o K e Y? Bom, a gente usa símbolos para representar os sons ou as unidades sonoras que são relevantes para a língua. Alfabeto é convenção. A gente passou agora há pouco com o português com mudança da nossa ortografia, então isso é convenção.
E a gente incorporou, inclusive, o uso destas letras na nova convenção. Então, isso depende da língua. Há línguas indígenas, como o Iatê, que é uma língua que tem uma fonética, que tem uma organização sonora muito diferente do português, que apresenta sons distintos do nosso. A gente tem que representar de alguma forma, diferentemente. Né? Então, seja através de uma letra diferente, que no português a gente não usa porque não tem, seja através de uma marca acentual, que a gente chama de acentual no português como agudo, como 2 pontos em cima de uma letra, tecnicamente diacrítico. Então, depende da língua. A língua vai dizer o que precisa em termos de representação sonora. Essas línguas indígenas têm sons que nós não temos e a gente tem que resolver isso. Por isso, se utilizam símbolos diferentes. Nesses verbetes que o senhor escolheu aqui, seu Aloysio, para o livro, existem verbetes contaminados, digamos assim, pelo português? Tem. Tem? Tem. Essa contaminação é grande? Não é grande. Mas, como a gente sabe, a gente estava falando que línguas indígenas já desapareceram. E tem uma tendência, né, para o desaparecimento também das línguas. Então, por conta disso, não houve registro anterior a esse dicionário, assim, como o dicionário. Então, se perdeu muito. Certo? Hoje, a gente recorre a português ou então adaptação. Por exemplo, no Iatê não existe o verbo passar. O verbo passar não existe. Aí os índios usam o artifício do português, aí usa passanquia. Né? O verbo governar não existe. Talvez no passado, os índios antigos que já morreram, talvez eles conhecessem, né? Mas vai se perdendo, vão morrendo. São as palavras emprestadas. Né? Emprestadas. Aí, se usa, em vez de dizer governar, velnanquia, os índios se comunicam assim. Velnanro, o que governa, velnanquia, governar, tudo do português. Mais uma pergunta, essa agora é de Carlos Gil, da Boa Vista. Como um não indígena pode aprender as línguas dos índios? E agora, seu Aloysio? Aí é o caso que Clarice estava falando, né? Depende de 2 partes, né? A iniciativa interna, né? Dos próprios grupos indígenas, que não é fácil, porque eu não sei outras tribos, mas a tribo Fulani é muito ciumenta pela sua língua. Ela não gosta que ninguém aprenda, não. Preferem que a língua fique fechada? Não é isso, né? Eles são cientes disso. Bom, isso põe por terra aquela possibilidade que eu coloquei anteriormente de os idiomas, as línguas indígenas serem trabalhadas nas escolas. Mas não para todas. Algumas línguas não sofrem esse tipo de... não tem esse problema, né? Os povos não se colocam dessa forma. É claro que eu acho que o grau de ameaça cria essa reação. Né? E os Funiô é um exemplo clássico disso. Eles não querem ensinar a sua língua, não é isso? Porque é uma forma de, eu vou dar o meu tesouro, que é meu, todo mundo vai saber e vai enfraquecer o meu conhecimento e eu vou perder a minha língua. Alguns povos pensam assim também, mas outros não. Agora, a questão das línguas na escola ainda passa, na verdade, traz uma outra problemática maior. Nós, se temos 180 línguas, qual língua seria ensinada na escola? Não é? A gente não pode eleger uma língua, e nem regionalmente, nem localmente. Mas não daria para pensar em termos regionais, por exemplo, em Pernambuco, se aprenderia o Iatê se os Funiô não fossem muito ciumentos, né? No Maranhão, uma língua de prevalência lá de algum grupo indígena? O problema é que, na maior parte das vezes, os povos estão muito distantes da cidade, que não é o caso do Nordeste, em razão de uma configuração, né, da história mesmo dessa parte do país.
Então, no norte, os povos estão mais distantes das cidades. Primeiro ponto. Segundo ponto, em vários municípios há várias línguas. Então, nós temos, por exemplo, uma situação curiosa lá em São Gabriel da Cachoeira, lá no Alto Amazonas, onde houve a primeira oficialização de línguas indígenas. Então, a gente tem como língua oficial no país não só o português hoje, né? Então, a gente tem a língua, as línguas indígenas lá da região, que são 3 oficializadas, só que há muitas outras. Mas por razões políticas e de dominância local, essas línguas naturalmente foram as eleitas como as que pleitearam essa oficialização. E ainda assim, mesmo lá, essas línguas na cidade, e é uma cidade, a São Gabriel, que tem muitos índios, há uma dificuldade da implementação dessas línguas nas escolas. Porque são várias as questões que... Vicência, eu acho que tem uma situação interessante hoje, né? Os grupos indígenas que não têm língua buscam, de certa forma, reviver, né? Uma língua, recuperar uma língua, né? E, por outro lado, né, existe essa situação também daqueles grupos que ainda falam a sua língua, né? Que, como acontece entre os Funiô e outros grupos, que os mais jovens não querem mais falar. Então, se vive hoje essa situação na linguística. Vamos fazer mais um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Tema de hoje do nosso programa, as línguas indígenas de Pernambuco. Nosso intervalo é curto, a gente volta já. Estamos de volta, Línguas Indígenas de Pernambuco, o tema de hoje do nosso programa. Participam o autor do dicionário IAT Português, Português IAT, Aloísio Caetano de Sá, a arqueóloga Claristela Alves dos Santos e a coordenadora do Núcleo de Estudos Indigenistas da Universidade Federal de Pernambuco, Estela Teles. Seu Aloísio, a primeira pergunta do bloco vem de Antônia Tavares, de Camaragibe. Ela quer saber como é que faz para comprar o dicionário. É só visitar o meu trabalho e ela adquire um exemplar. Então, o senhor vai ter que dizer para a gente onde é que o senhor trabalha. Eu trabalho no edifício AIP, da Associação de Imprensa de Pernambuco, no térreo, Salão de Beleza AIP. É ali na Dantas Barreto. A da Avenida Dantas Barreto, 576, no térreo. O senhor não pensou em colocar nas livrarias, nas universidades? Pensei. Inclusive, eu tive na livraria Cultura, só que como foi uma tiragem de 500 exemplares. E nessa tiragem eu fiquei com 300 livros. E a IP ficou com 200. Então, eu quando estive na livraria Cultura, procurei saber, o dicionário está lá. Não fui eu que coloquei. Está à venda lá. Então foi a IP quem colocou. Então quem quiser comprar o livro tem a Cultura, a Livraria Cultura e tem lá o seu local de trabalho. Só que o meu está quase esgotado já, porque na primeira tiragem do primeiro lançamento, então foram 1000 exemplares, né? Eu fiquei com 600 e os patrocinadores ficaram com 400. Depois eles me deram mais, porque o objetivo deles era divulgar na América Latina aqui e também na Europa, porque foi patrocínio do Hospital Real Português, a comunidade portuguesa e também o Gabinete Português de Leitura. Então eles ficaram para divulgar e divulgaram. O que sobrou me deram. Mas quem mais pediu o dicionário foi a Amazonas. Manaus levou muitos livros. E agora, quando eles souberam que eu lancei o segundo, ele perguntou quantos livros eu tinha, se tinha 300. Eu digo, não tem mais 300, porque eu já vendi, já dei alguns. Aí ele vai levar 220 agora, nesses dias, para Manaus. Para Manaus? Para Manaus.
É o mesmo grupo, é a mesma instituição É, que exatamente. levou da outra vez, Da outra que vai vez, levar é o mesmo, agora? Onde estão os grupos indígenas de Pernambuco? Em que regiões do estado? Agreste? Águas Belas é Agreste? É uma parte bem pequena, né? Porque já bem pertinho de Garanhuns, pega pouco Agreste, é mais aquela caatinga, aquele sertão. É a boca do sertão. seco. O Aticum está em Carnaúbeira da Penha, Funió, Águas Belas, né? Cambiuá, Ibimirim, Inajá, Capinauá, em Buíque. Buíque é Agreste, né? Pancará, em Itacuruba, e Carnaúbeira da Penha também. Pancararu, Tacaratu e Petrolândia, né? Que é sertão, né? Pipipã, Floresta. Ilha de Assunção, Trucá, que fica ali no São Francisco. Chucuru, Pesqueira, Tuxá, Inajá. Ou seja, é Agreste e Sertão. Sertão. Entrando. E os índios que viviam aqui no litoral, quais eram os grupos, quais eram as etnias, e em que momento esses grupos desapareceram? Esses foram que sofreram o impacto inicial, né, da ocupação europeia aqui no Brasil, em toda a costa leste. E por isso mesmo eles foram dizimados. Né? Há relatos históricos horrendos da dizimação à época da colonização desses povos. A maior parte deles tupi. Então, se você me perguntou se a gente falaria uma língua tupi ou tupi-guarani... Se não falássemos português, né? Então, nós tivemos uma circunstância histórica, e isso se deu especialmente na capitania de São Vicente e São Paulo hoje, em que evoluiu lá do contato, da necessidade de contato, uma língua que se chamou geral, a língua geral, que tinha uma mistura com o português. Mas era uma língua que ela ameaçava a autonomia política, quer dizer, ela fortalecia a autonomia política local e ameaçava a coroa. Então, a gente teve uma reação muito imperativa e negativa da coroa proibindo essa língua. Talvez, se a gente não tivesse tido isso, com o crescente da comunicação, a gente pode pensar que uma língua geral de base tupi pudesse ser a língua que tivesse se alastrado e que tivesse se, digamos, posto como a língua nacional. Mas a gente não sabe exatamente, né? Mas seria a língua tupi. Todas essas etnias, esses grupos, esses 10 grupos de Pernambuco, esses grupos indígenas, estão em áreas em que a posse da terra é deles sem nenhum tipo de conflito? Nem todos. Nem todos. A situação de demarcação, né, territorial, em alguns grupos ainda é uma coisa que está sendo resolvida. Com conflito? Porque eu estou me lembrando aqui agora... Não sei exatamente se com conflito. Eu realmente não tenho essa informação de forma assim exata. Eu estou me lembrando agora, não sei se o senhor lembra, seu Aloísio, do assassinato do índio Chicão, que era um índio chucuru, e eu acho que o assassinato estava relacionado à posse da terra. Sem dúvida. Se não me falha a memória. Isso mesmo. Foi isso? Isso mesmo. E qual é a situação dos Funiô, por exemplo, em relação à terra, em relação à convivência com os fazendeiros da região? Eu acho que, vamos dizer assim, a tribo Funiô foi privilegiada, né, nesse sentido, porque antes da demarcação houve muito conflito e, inclusive, muitos índios morreram nos conflitos com fazendeiros, poceiros. Mas depois da demarcação, então as animosidades pararam e vivem em paz hoje. Enquanto outras tribos indígenas vivem lutando para uma demarcação, a tribo Funiô não precisa, porque está tudo demarcado, tudo bem. E se vive harmoniosamente com os poceiros, fazendeiros, não tem conflito nenhum. Que bom, né? Ótimo. Eu vi que
o Departamento de Letras da Universidade Federal tem uma tese de doutorado, não vou lembrar agora o nome da professora, mas que estudava a estrutura da língua Iatê, dos Funiô. Que outros estudos semelhantes vocês têm lá? Então, esse estudo, em especial, ele foi desenvolvido por uma professora da Universidade Federal de Alagoas. De Alagoas, que fez o doutorado aqui? O mestrado aqui e o doutorado aqui sobre o Iatê. A professora Janoaceli da Costa. E ela, no mestrado, ela fez um levantamento sociolinguístico da situação dos Iatê, com relação à escola também. E no doutorado, ela fez um estudo de gramática, né? Então, ela desenvolveu uma gramática, quer dizer, a língua tem a gramática, o que ela fez foi explicitar essa gramática, não é? Documentar essa língua. E essa língua, então, ela já foi objeto e tem sido objeto de estudo, porque antes dela, um professor da Universidade, Geraldo Lapenda, já havia proposto um estudo para o Iatê. Naturalmente que tudo isso cada um desses estudos são contribuições individuais e não fecham, não esgotam o conhecimento daquela língua. No nosso núcleo, além do estudo da Janoaceli, que foi orientado pela professora Daí, quem também deu suporte ao seu Aloísio, nós temos outras línguas estudadas lá de outros lugares do Brasil, porque naturalmente, infelizmente, nós só temos presentemente o Iatê aqui, né, no Nordeste. Então, a gente tem línguas de estudo de pesquisa do núcleo e línguas que são estudadas por nossos orientandos em outros lugares do país também. E que ela tem alguns orientandos, né? A história desses grupos indígenas de Pernambuco, essa história está devidamente documentada, estudada? Me fala do seu trabalho especificamente. Do meu trabalho, exatamente. O que eu ia acrescentar é que, do ponto de vista arqueológico, o que se pode dizer é que o território, o estado de Pernambuco foi intensamente povoado por grupos indígenas. Então, nós temos registros arqueológicos, tanto no litoral, no agreste, no sertão, há vestígios arqueológicos mostrando que houve uma intensa ocupação, não só no estado de Pernambuco, como em todo o Brasil. Agora, as pesquisas, elas tendem a crescer e a apresentar um quadro, um panorama cada vez maior em relação à extensão dessa ocupação no território brasileiro. Mas, sem dúvida nenhuma, houve uma população indígena marcante no Brasil. Hoje, se a gente for considerar o número de indígenas no estado, e aí comparando com os outros estados brasileiros, qual é a nossa posição aí nesse ranking? Nossa posição, o que a gente pode afirmar em termos populacionais é que há cerca de quase 900 mil índios, né, segundo os dados do socioambiental, em todo o Brasil. 900 mil? 800 e aproximadamente. Aproximadamente 900 mil índios, né? E dessa população, digamos assim que 400 e poucos mil estão no norte do Brasil. E se a gente for avaliar do ponto de vista arqueológico, a extinção, o impacto sobre essas populações foi muito grande, a perda populacional foi muito grande. Temos ainda hoje tribos, e aí na região amazônica, que não têm contato nenhum ou quase nenhum com a civilização branca. Temos? Ainda temos. Ainda se tem. Em quantidade... A gente pode estimar na casa de 10 ou 12 grupos sabidos, né, já registrados. É claro que hoje a gente tem toda uma condição de saber da existência dos povos, né?
com fotografia de satélite, com tudo mais. Mas sempre há a possibilidade de um grupo ou outro pequeno ainda escapar, mas o que se sabe efetivamente, e a FUNAI, que é o órgão do governo que presta assistência, e há lá um setor especial para esses índios que ainda não foram contactados, que há por aí de 10 a 12 povos ou grupos, a gente não sabe, não conhecemos, não sabemos exatamente se são diferentes entre si, em que grau, no Acre, no Amazonas, que ainda não foram contactados. Seu Aloysio, agora uma curiosidade. O senhor me falou há pouco que o funiô é muito ciumento da língua dele. Isso. E aí o senhor resolveu escrever e publicar esse dicionário. Como é que fica? Na verdade, eu sofri alguma... eu sofri muito, né, com a minha tribo. Porque eles não queriam de jeito algum que eu fizesse isso. Mas depois que eu lancei, eles gostaram, porque eles, já que fundaram a escola, então, eles estão interessados em continuar a falar a língua, né? Então eles depois se acalmaram, né? Se acalmaram. É usado nas escolas dentro da aldeia? Por enquanto não, eu estou para viajar para lá para reunir a turma que ensina, né, para ver se a gente chega a um consenso, né, sobre esse assunto, porque ainda não adotaram. Eu estou querendo que eles adotem lá a escrita, né, porque, na verdade, o meu objetivo é convencionar a escrita disso aqui, porque cada um está escrevendo como quer, bem entendido, não é por aí, né? Nós temos registro da língua, não foi feito aleatoriamente, né? Teve apoio da Universidade Federal, com os linguistas, até o doutor Arion contribuiu com o quadro fonético, tudo isso. Então, eu vou ver se converso com eles sobre esse sentido. Mas, particularmente o meu desejo, já que a gente entrou nesse assunto, eu tinha esse desejo que as escolas do Brasil inteiro adotassem língua indígena e seria essa aqui. Apesar de que eles não querem que ninguém aprenda a língua, mas eu tinha esse desejo. A dança do toré é funiô? Não só funiô, porque tem vários outros grupos que dançam o toré. Não é especificamente funiô. Pode-se dizer que é Bom, o tempo da gente está acabando. Eu não quero terminar o programa sem falar aqui do comentário de Expedito Rezende, da Estância. Ele quer parabenizar o programa pela escolha do tema e diz que trata-se de um tema relevante, porque as nossas origens estão aqui. Uma pergunta da produção, quase que eu esqueço de fazer. Índio fala palavrão? Fala. Fala? Então, tem palavrão em IAT? Tem palavrão aqui. Tem no dicionário? Tem. Gente, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Esse é um tema muito caro aqui para a gente do Opinião. Tomara que a gente possa voltar a falar sobre as questões indígenas num futuro bem próximo. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.